Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre direito condominial. Nosso convidado, Marcelo Marçaioli, advogado. Marcelo, obrigado pela presença. Mais uma vez eu que agradeço estar aqui e poder trazer boa informação aí para os nossos telespectadores. É isso aí. Recentemente o STJ decidiu sobre a questão das locações por plataformas, como Airbnb. Qual o impacto prático dessa decisão para moradores, síndicos e investidores? Bom, Barroso, para a gente entender aqui, qual que é a grande novidade? O que ele decidiu, para começar, né? Vamos lá. É isso. E por que isso é tão presente aqui em Santos, a cidade mais verticalizada do país? Isso. Então, muito condomínio aqui em Santos. A grande discussão é a seguinte: posso fazer Airbnb num prédio residencial? Então, essa discussão é restrita a condomínios residenciais, que são a esmagadora maioria de Santos e da Baixada, né? Então, quando você tem numa convenção de condomínio escrito este empreendimento é para fins exclusivamente residenciais, isso é uma proibição a todos os outros tipos, comercial, hoteleiro, como das plataformas. O hoteleiro de alto giro não é de temporada, é de alto giro, é hotelaria. E o STJ se debruçou em cima disso e disse o seguinte: se a convenção de condomínio não autoriza, não pode. Precisa de uma assembleia com 2/3, qualificadíssimo, né? 2/3 dos proprietários, não na assembleia. Então, um prédio de 300 é no mínimo 200 para passar. Precisa mudar a convenção para que autorize esse tipo de locação. Claro, essa é a parte documental, é a parte legal de técnica. Agora, por que o STJ decide assim? Já houve outros julgamentos. E nesses outros julgamentos o que se discute é o seguinte: o Airbnb traz giro, traz desassossego, traz insegurança. Você vê um prédio de 200 apartamentos, que 10 resolvam fazer Airbnb, num mês de férias ou de temporada em Santos, perto da praia, a gente pode ter um potencial de 100 hóspedes diferentes num mês. Oi. Com família. 300, 400 pessoas para o porteiro identificar que ele nem conhece. Carro que ele não conhece. Pessoas que não conhecem as regras do condomínio e a convenção. Esse eu acho que é um dos grandes problemas. Além da segurança, ele não sabe. Então, você pode usar academia, você pode cair na piscina, você pode... E tem coisa simples, por exemplo, aquele elevador que a gente vê às vezes a placa assim, cabem 8 pessoas. Quem mora sabe que cabe 6, senão ele vai parar. O cara vem e põe 12. O cara, não vai acontecer nada. E é o cara que na segunda-feira não vai na padaria tomar café com você. Ele não vai estar aqui no Canal 3, ali na ponta da praia, tomando café com você na padaria. Ele nunca mais vai voltar. Então é o que a gente chama de vida louca, né? Ele não está nem aí se ele fica fazendo balbúrdia até as 3 da manhã. Bota som, se leva gente... Som alto. E aí 10 ganham dinheiro com isso e a massa condominial suporta até o custo extra, porque às vezes tem que ter funcionário a mais. Então o STJ olhou para isso e falou: olha, não, precisa de uma autorização específica. E tem erros comuns. A pessoa fala: a propriedade é minha, eu faço o que eu quero. Mais ou menos. A Constituição te dá direito sagrado de propriedade. Entretanto, você está exercendo num condomínio a tua propriedade juntamente com outros 50 proprietários, 100 proprietários. Então, você que é construtor sabe, o teu direito de propriedade ele é mitigado, ele não é absoluto, ele é dividido. A área comum, o hall, não vamos falar nem de sauna nem de piscina, vamos falar do corredor de entrada. O hall, o elevador, o corredor do andar. Isso é tudo compartilhado. Então, você não pode fazer o que você quer, porque da porta para dentro é seu. Esse é o primeiro erro comum.
Segundo erro comum é, se não está proibido, está permitido. Essa é uma regra de direito, para falar a verdade, ser justo. Mas no condomínio existe a proibição. Quando fala exclusivamente residencial, é uma proibição. Muito bom. Então está, acho que muito bem esclarecido, né, que teria que, para alguém implementar o Airbnb em um prédio, tem que ter 2/3 dos apartamentos, não dos presidentes da Assembleia, dos apartamentos votando favoravelmente. Muito bom. Muitos condomínios possuem convenções antigas, né, tipo 30, 20, 30 anos atrás. Quais situações a atualização da convenção e do regimento interno se torna indispensável? Explica um pouquinho, convenção e regimento interno. Boa. Isso é um erro muito comum. As pessoas valorizam muito a convenção. O regimento interno, vamos dizer assim, é o primo mais pobre. Ninguém olha direito para o regimento interno. Mas, na verdade, ele é tão importante quanto. A convenção traz as regras maiores. A forma de rateio, quais são os deveres de um síndico, como é feita uma assembleia, como é feita a administração. O regimento interno, ele foca muito em conduta, né, e comportamento. Então, por exemplo, você que hoje entrega condomínios com altíssima qualidade na área de lazer. Então, você vai lá numa sauna, um cinema, uma área kids, uma área gourmet. Quais são as regras? Que horas? Como eu alugo? Pode levar convidado para a piscina. Quantos eu posso levar? Alguém que está na academia, no prédio pode usar academia, não pode. Mas minha mãe está morando comigo aqui, pode. Ah, mas minha mãe veio me visitar, pode ou não pode? E meu amigo, e meu primo, e meu namorado. Outros problemas que são da casuística. Por exemplo, um vereador aqui de Santos resolveu dizer que não pode proibir pet em área comum. Mas ele fez meio indiscriminado, né? E aí fica esse problema. Você vai na piscina e aí o cara vai circular um monte de cachorro na piscina, aí o cachorro pula na piscina. A sorte é que nessa lei municipal, pelo menos está escrito lá que se trouxer algum problema para a questão de saúde dos moradores, se for por questão sanitária, aí pode ter alguma restrição. E, obviamente, alguns lugares não pode. Mas isso tudo é para regramento. Regimento então, por interno. exemplo, guardar os pesos no lugar na academia. Parece simples. Regimento interno. Problemaço, regimento interno. Agora, quanto é a multa? Convenção. Como é que cobra os juros? Convenção. O que o síndico, quantos dias antes vai ser convocada a Assembleia? Convenção. Se a gente fizesse um comparativo, seriam as cláusulas pétreas, as cláusulas que a gente vai mudar menos. O regimento, até o quórum é diferente. Para mudar o regimento, 50% muda. 50% mais um. Né? Agora, as atualizações são super pertinentes. Não só a questão de locações de temporada, como a questão de regramento aí do PET. O PET é permitido circular na área comum, mas de que forma? Precisa de focinheira, precisa pode carregar entrar no elevador colo. social, por exemplo? Isso está no regimento interno? No regimento interno. Regimento interno. No regimento interno. Mas isso tudo vem regrado. Lembrando que o regimento interno ele é anexado à convenção. Não é um documento autônomo, né? Ele complementa a convenção. Então, é muito importante você fazer a atualização. Regrar as assembleias virtuais, regrar o uso de procurações. E hoje esse é um debate que está na moda. Muita gente tem ficado revoltada com aquele condomínio que chega com 50 procurações, porque ele acaba ditando toda a vida no condomínio. Então, muitos condomínios já têm procurado nas alterações colocar um limitador. Olha, limitado a 3, limitado a 4, o mandato, né? Então, além do dele, ele poderia ter mais 3. Porque as pessoas não querem se incomodar de ir na Assembleia, aí para facilitar tudo, resolve para mim lá do meu jeito. Aí se dá o poder para 10. E qual é o problema de dar o poder? É que as pessoas dão a procuração, mas não escrevem o que elas querem que o cara faça. É lógico. Então, por exemplo, ela não vai escrever atrás, olha, se houver a eleição de síndico, eu quero que vote no Zezinho. Ela deixa livre. Então, aquela pessoa faz tudo da cabeça dela, ela não representa. Quando você tem procuração de alguém, como eu tenho procuração, por exemplo, se você me contrata para ser seu advogado, você vai me dizer o que você quer. Eu não vou fazer o que eu estou dando na minha cabeça. No condomínio não funciona assim. O mandatário... Procuração ampla e restrita. Ele tem carta branca do mandante. Para assumir dívida. E aí acaba sendo um problema isso. Então, por exemplo, a política de acordo pode ser objeto também. Hoje tem muita coisa moderna. Regramento de obra, eu posso fazer reforma até quando? Isso está no Isso é no regimento interno também, porque são horários. Os horários geralmente vão todos no regimento interno. Ah, mas e se eu colocar tudo na convenção? Tem variedade? Claro que tem. É que quando você separa, fica mais fácil. Fica engessado, porque a convenção são 2/3 dos votos. Exatamente, você pegou o espírito, é isso aí. O regimento interno, metade. Muito bom. Marcelo, quais são os principais erros, né, encontrados nas convenções condominiais antigas, né? E qual a importância do regimento interno como balizador da convivência entre os condôminos? Total, porque nunca teve tanta briga de condômino por qualquer motivo, né? Porque o carro está 10 centímetros fora da vaga da garagem dele, o outro complica, porque a mulher usa um salto, batendo o salto na cabeça do vidro.
Teve caso no prédio do meu pai que o cara desceu para matar o vizinho. Juro por Deus, com revólver, tá filmado na câmera, para matar por causa do salto do vizinho. Quer dizer, então, o conflito entre os condôminos, cada vez, principalmente nesses grupos de condomínio, né? Como amenizar isso tudo? Tem um horário para tudo, mas mesmo assim tem um sossego. Não é a lei do silêncio, Roberto. É assim, você vai falar assim, até as 22 horas é vida louca? Não é. Você tem uma questão de harmonia, de sossego e de urbanidade também. Agora, claro, se você ficar dentro do aceitável, depois da pandemia as pessoas falam assim, não pode fazer obra no meio do dia porque eu quero estudar, porque eu estou de home office. É isso mesmo. Isso é um problema seu. Ali é moradia. Se eu quiser fazer uma obra na minha cozinha, eu vou fazer durante o dia. É uma obra, entendeu? Agora, tem gente que abusa, né? Aí faz a obra... Eu acho que a coisa mais grave hoje, especialmente aos teus olhos que é construtor, são obras indiscriminadas sem ART e sem autorização. Isso não dá. E isso é muito perigoso. Depois que caiu o prédio no centro do Rio, morreu várias pessoas, mais de uma dezena de pessoas morreram lá porque um iluminado tirou uma coluna central do apartamento. Então, isto hoje, para mim, é fundamental. Por isso, o papel do síndico, que a gente vai conversar um pouco depois, é fundamental. A gente vai levar o assunto do síndico. E a gente acabou de encontrar aí, aqui na universidade, encontrei vindo para cá o Alex, que é do CREA. Justamente a importância da gente ter o CREA. O fiscalizando, emitindo as ARTs e o síndico previamente avisado para conferir. E ele deve sempre conversar com o engenheiro civil, com o técnico. Isso é muito importante. Isso é obrigação do síndico, inclusive, exigir que qualquer obra seja comunicada e apresentada a anotação de responsabilidade técnica do profissional para acompanhar. Isso é responsabilidade do síndico. Por isso que o pessoal tem que tomar muito cuidado com relação aos síndicos, principalmente síndicos amadores, em prédios recentes, prédios que acabaram de ser entregues. É um problema, um perigo danado. A gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre direito condominial. Nosso convidado, Marcelo Marçaioli, advogado. Marcelo, por falar em convivência, né, entre os condôminos, nos últimos anos houve um aumento grande de conflitos entre moradores. Quais têm sido os problemas mais recorrentes e quais o papel do síndico nesses casos? Tá. Eu acho... primeiro vamos começar pelo papel do síndico. O síndico, ele é um administrador. Tá? Ele não faz o que a administradora de condomínio faz. A administradora faz a parte contábil, documental, mas o síndico é o gestor. Vamos mudar, o gestor. Então, além da gestão, obviamente que precisa haver harmonia dentro do ambiente para fazer a gestão. Então, o quanto ele puder promover a harmonia, ele pode, mas ele não tem obrigação de algumas coisas. Como eu falava para você, as pessoas acham que o síndico tem que resolver problemas entre particulares. Então, por exemplo, se o meu vizinho apontar o dedo na minha cara, eu vou reclamar para o síndico tomar uma providência contra ele? Não, eu vou fazer um boletim de ocorrência, eu vou mover um processo contra ele. Agora, o síndico ele pode evitar, por exemplo, você tem um capacho de 20 centímetros de altura num corredor, tem 5 apartamentos. Aquilo é proibido para começar pelos bombeiros, porque se eu tiver uma situação de emergência, alguém pode cair e se machucar. Então ali... o vizinho da frente está incomodado com aquilo. Aquilo lá atrapalha a minha circulação. Ou o meu vizinho da frente botou 8 pares de sapatos no corredor. Eu vou receber visita na minha casa e eu vou ser obrigado a ver aqueles pares todos de sapato sujo ali. Só que eu não quero brigar com o meu vizinho. Então eu posso pedir ao síndico que ajude a intermediar. Mas pedir, tem gente que exige, é sua obrigação. É sua obrigação falar com ele. Mas o síndico, ele pode sim punir e multar esse condômino. Porque ele está obstruindo a área comum. Não é pela beleza, não. É obstrução de área comum. Então, o síndico, ele tem hoje muita parcimônia. O que eu vejo, a saúde mental dos síndicos está ficando cada vez mais deteriorada. É lógico, a saúde mental do morador está... Então, assim, eles se atacam muito. Hoje, os moradores estão todos... Está muito difícil hoje. Viver eles hoje está difícil. Eles são muito atacados. Viver hoje, conviver... com a própria esposa e os filhos já é difícil. Imagina com as pessoas de fora. Filhos pensam diferentes, têm educação... Vou dizer mais. Imagina o vizinho. O síndico é atacado, o administrador de condomínio é atacado, o advogado do condomínio, eu sou atacado. Você, quando constrói a entrega do seu prédio, você é atacado. Impressionante. Todo mundo hoje, parece que a gente voltou da pandemia sem tolerância nenhuma. Nenhuma, é verdade. Então as pessoas falam, não, a gente já se recuperou da pandemia. Não se recuperou. As pessoas ficaram totalmente intolerantes. Você vê o trânsito, você vê, é um mal geral, mas nos condomínios piorou. As pessoas não querem tolerar nada, é verdade. Elas não querem ter... Por exemplo, eu tenho uma relação muito boa com o meu vizinho de baixo, né? Você até conhece, o Zé Wilson, meu vizinho de baixo.
Porque eu falo para ele assim, olha, hoje vem gente em casa, ele fala, fica tranquilo. Você vê. Me avisando, tá tranquilo. Não pode fazer barulho, mas eventualmente uma vez a cada 2, 3 meses, a pessoa faz o aniversário, vai até meia-noite, suporta esse barulho. É um dia, pelo amor de Deus, cara. Mas a tolerância é zero. Começa às 10 horas, começa a ligar para a portaria. E liga para a polícia. Agora, você perguntou dos problemas que têm sido mais corriqueiros, a gente já falou de um, sossego e barulho. Parar em vaga de garagem, toda hora tem problema. Vaga de garagem, era o que eu ia falar agora. Então, qual que é o problema? O problema do mundo moderno é que agora tem carros imensos. Exatamente. Né? Você vai ter uma Commander, que não é um carro mais comum até da Jeep, é um carro imenso. Agora tem gente que compra uma Hammer, ou compra uma Ranger daquelas novas que tem 2 metros de altura, aquela Dodge Ram, e aí não cabe. Não cabe. Só que a pessoa não avaliou isso quando ela comprou o carro. E aí ela fica assim, não, a vaga é minha, eu posso parar o que eu quiser. Pode, desde que você não atrapalhe o fluxo. É isso. Então, assim, mas o cara tem um carro grande, ele parou fora da garagem, mas está atrapalhando, causando prejuízo a outrem? Não. O problema é que tem causado prejuízo. Tem gente que não consegue abrir a porta, tem gente que para 1 metro fora da garagem, e aí é um problema sério. E aí essa pessoa pode ser multada e pode até haver uma ação judicial de obrigação de não fazer. O nome é bem ilustrativo, obrigação de não fazer. E aí sob pena de multa pesadíssima. Então esse é um problema muito sério. Circulação em garagem. Armazenamento de tranqueira e quinquilharia em garagem. Prancha de surf, garagem, triciclo. Gente, garagem é para guarda de veículo automotor. E aí, agora é o pau que bate em Chico e bate em Francisco. O pessoal que adora ter a moto elétrica, a motinho lá pequenininha, porque ela não tem regra, não está no Código de Trânsito, eu posso andar sem capacete na contramão porque eu não sou pego pela autoridade de trânsito, no condomínio também não vai ser considerado veículo automotor. Então não pode ficar guardando nem na garagem. É como se fosse guardar de bicicleta. Guarda, então seria para o bicicletário, que é um outro problema que o consumidor vai ter que resolver. Entendeu? Mas se for aprovado em assembleia, é claro. Mas hoje você vê proliferando coisa, é o que você falou, o caiaque, o jet ski. Isso quando não é móvel, que o cara desmonta na casa dele, ele não quer jogar fora, não quer mandar para o catatreco, aí ele vai lá e usa como... Sobrou cerâmica da minha obra. Qual que é o depósito? A garagem. É verdade. Entendeu? Então isso não pode. Isso também, deixar um carro sucata na garagem também não pode. Prolifera até bicho. Aqueles carros que os 4 pneus murcham de tanto tempo que ele está parado lá, vira uma sucata, começa a ficar todo enferrujado, poído, né? Aí eu lembro daquela propaganda antiga que hoje os novos nem vão saber do Zibert. Lembra do Zibert ou ferrugem? Mas você vê o carro podre ali. Então você tem problema. A garagem hoje é um ponto de toque. Realmente é um ponto de toque entre condôminos. E o mau uso de áreas comuns também é. Né? Por que eu não posso levar garrafa de vidro para a piscina? Óbvio, porque as pessoas podem se machucar. Porque se quebrar uma garrafa ali, está todo mundo descalço, andando de roupa de banho. Às vezes falta explicar. Parece muito óbvio, mas eu aprendi que na vida não existe óbvio. E como boa comunicação existe assertividade. Então a gente explica tudo, absolutamente tudo. Agora tem gente que não adianta. E outro ponto aqui, já que a gente está caminhando aí para a nossa conclusão. O relacionamento com os funcionários precisa ser urbano. Precisa ser urbano. Mas hoje se grita com o funcionário. Se ataca. Isso cria um passivo trabalhista. Uma ação de assédio moral. Entendeu? Então você precisa tomar muito cuidado até com isso. Entendeu? Não estou falando só assédio de homem e mulher, não. Eu estou falando de grito, de esbravejar, de tratar mal. Por que você não proibiu a pessoa de entrar? Ele falou, porque eu não posso, porque aquela pessoa é condômina. Mas ela é devedora. Vou falar de algo absurdo, né? Mas não cabe ao porteiro fazer isso. Então, hoje também é um ponto que eu vejo que é um ponto de toque. O relacionamento tem que ser urbano entre as pessoas e com os colaboradores. Isso mesmo. A figura do síndico profissional vem crescendo no Brasil exponencialmente, né? Quais as vantagens de um síndico profissional em comparação ao modelo tradicional de gestão feita por moradores? Só lembrando, Marcelo, que o síndico, a gente falou da administradora, o síndico, teoricamente, é o que contrata a administradora. Isso, é uma assessora dele. A responsabilidade 100% de tudo que acontece no prédio é do síndico. O CNPJ está no CPF do síndico. Então, assim, é importante, assim, primeiro, um bom síndico profissional, porque virou um boom. Lembra do boom imobiliário? Todo mundo tirou Cresce. Isso quer dizer que todo mundo era bom corretor? Não. Aí teve o boom depois dos coaches. Todo mundo fez curso de coach. Verdade. Mas só alguns eram bons.
A mesma coisa, hoje, síndico profissional, todo mundo quer ser síndico profissional porque não precisa fazer faculdade. Mas tem muitos cursos e muita qualificação e você precisa ver a solidez. Você tem RC, seguro de responsabilidade civil, até quanto? Você tem patrimônio para responder? Começa por aí. Você tem experiência? Um síndico que foi deposto ou destituído de um condomínio não quer dizer que ele é ruim. Às vezes foi cometida uma injustiça contra ele, ou foi político. Você precisa investigar muita coisa. A grande vantagem é que ele tem expertise. E como ele tem vários prédios, quando ele vai conversar com uma empresa prestadora de serviço de elevador, de jardim, de fachada, de pintura, de lavagem, ele tem barganha, coisa que o síndico orgânico não tem, ele não conhece ninguém. E tem conhecimento também de valores de outros prédios praticados, ele pode negociar melhor, né? Exatamente, você sabe, eu passo muito isso porque meu irmão é síndico profissional, então ele de vez em quando vem algumas coisas, mas outro dia ele passou na frente de um prédio e falou, olha aquela eflorescência. Eu falei, olha o quê? Aí eu falei assim, tu não é engenheiro civil, você é economista, cara. Aí ele falou, mas a gente aprende aquilo ali. Quando vaza a impermeabilização, fica branquinho. Fica aquele filete branco na fachada. Ele falou, olha, isso aqui se resolve lavando, porém, se tiver mal colocado, pode ser que isso volte. Você vê, ele adquiriu isso sendo síndico. Então, o síndico profissional ele tem essa grande vantagem sobre o orgânico e outra. Eu acho uma grande vantagem também não morar no prédio. Porque lidar com o seu vizinho, que pode bater de madrugada na sua porta para reclamar do teu rateio. Nesse mundo louco que a gente vive, insano, já pensou? Um síndico, um prédio onde eu moro, são 100 apartamentos. Já pensou? Eu tenho, às vezes, pena, no bom sentido, do meu síndico. Ele é maravilhoso, Alexandre. Ele é um cara dedicado demais. A gente costuma fazer festa trimestralmente para ele, para entregar um troféu para ele, porque, pô, meu, é duro. Ele tem 100 condôminos, hoje, nesse mundo louco que a gente vive, e ele atende todo mundo, ele é muito bom síndico, mas fica louco o negócio desse. Eu acho até injusto. E outra coisa, às vezes tem uma isenção de um condomínio, não compensa a dor de cabeça que tem. É realmente esse caso, no nosso caso aqui, ele é um abnegado. Ele realmente é um cara diferenciado. Mas não é normal uma pessoa assumir uma responsabilidade dessa, um massacre desse, ter um síndico profissional, né? Tem algumas coisas, eu acho que para a gente poder arrematar, algumas coisas do tipo, as pessoas acham que o síndico profissional vai ficar todo dia no prédio. Não, ele tem outros prédios. Então ele tem que passar de vez em quando ou quando for chamado. Segunda coisa, essa disponibilidade não é 24/7. Então é preciso entender isso. E outra, o síndico tem uma equipe, o bom síndico profissional ele já tem uma equipe. Então não é assim, você é ausente. Não, o importante é que a equipe e a empresa de síndico profissional estejam lá o tempo todo. A pessoa física, muitas vezes ela não consegue. Eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, atender todos os meus clientes ao mesmo tempo, eu não consigo. Eu tenho um limite humano e quando a gente reconhece isso, a nossa vida melhora. Então, eu entendo que o síndico profissional é um bom caminho para um condomínio. Eu acho até, isso vai uma dica, né? O condomínio primeiro tem que tentar com o funcionário, depois tem que tentar com o zelador. Aí depois que o zelador não resolver, tem coisas que o zelador pode resolver facilmente. Exato. Está acontecendo uma coisinha aqui, tem o zelador fala... Prédio grande, eu entendo, o zelador hoje virou uma figura, voltou a ser uma figura fundamental. Ficou em desuso, mas e os prédios grandes, os prédios de mais de 100 apartamentos, eu acho impossível você não ter um zelador. E às vezes quando a pessoa vai fazer a assembleia de instalação de condomínio, fala, para que zelador? Eu falo, meu Deus do céu, não é possível que a pessoa não enxergue isso. Se estourar um cano, o porteiro não pode escorrer da portaria e nem o faxineiro vai fazer isso. Né? Então é importante. E outra coisa, quem quiser contratar o advogado Marcelo Massaoli, o escritório dele, como é que faz? Tem um site, algum a gente está nas redes. Primeiro, procura a gente Massaoli. sempre recomenda que as pessoas sempre conversem com seu advogado de confiança. Né? A OAB sempre faz isso, eu presido hoje a Comissão de Direito Condominial. Os advogados têm, né? A gente tem rede social, tem Instagram, tem LinkedIn, tem Facebook, estamos aí, para quem quiser jogar o sobrenome da gente no Google, vai achar fácil. Mas consulte sempre o seu advogado de confiança. Era um adesivo antigo de carro, mas ele é muito válido. Consulta antes o seu advogado, porque ele não é curandeiro, ele é advogado. Por isso que eu contratei o Massaoli, né, a equipe do Massaoli, para cuidar de todas as nossas empresas. O escritório do Massaoli aqui é nosso cliente, nós somos clientes dele aí, estamos muito satisfeitos com o trabalho. Tá bom? Obrigado, Marcelo, pela presença. Eu que agradeço. Quero agradecer a audiência do nosso telespectador, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.